aí, crítica, maledicência e espiritismo. Bom, o tema Certo. que a gente vai tratar na noite de hoje é um problema que só o palestrante tem e que ele gostaria de compartilhar com vocês, que é falar mal dos outros, criticar os outros e a gente tentar entender como é que a gente pode, à luz do espiritismo, né, colocar em prática algumas das lições que a gente tem na doutrina, principalmente Livro dos Espíritos e Evangelho, que a gente vai tentar trabalhar aqui. Lembrando sempre, né, o nosso objetivo aqui nas palestras é compartilhar algumas reflexões para que a gente consiga, aproveitando esse ambiente aqui harmônico, né, que a gente tem o amparo da espiritualidade, a gente consegue fugir um pouco daquele caos do dia a dia, aquela loucura que a gente tem aí no mundo de transição planetária, né? Você liga o jornal, é tanta coisa ruim, é tanta notícia ruim, é tanta tragédia. Às vezes a nossa energia até abaixa um pouco, né? É guerra, é morte, é doença, é tanta maldade, né? O tema não é transição planetária, já falaram bastante disso aqui recentemente, mas é tentar provocar um pouquinho a gente para a gente parar para avaliar como é que a gente está na nossa evolução, se a gente está fazendo o nosso dever de casa para poder acompanhar a evolução do planeta, ou se a gente vai ficar, infelizmente, naquele grupo lá dos exilados, né, que vai ser Mentira. enviado lá para outro planeta. No meu caso aqui, eu vou ficar dando palestra espírita lá também. Deus te ouça, porque pode ser pior. Pode ser pior, De pois é. acordo com o Hernani, a gente pode ensinar a fazer fogo lá, quer Pode ser ver? pior ainda, pois é, pois é. Então, assim, o objetivo é a gente pensar, pessoal, fazer algumas reflexões, né, e tentar identificar no nosso dia a dia o que que a gente pode melhorar. Esse é o objetivo, tá? Então, para começar, né, para início de conversa, eu queria que a gente parasse um minutinho e pensasse, né, hoje, em alguma crítica que a gente tenha feito a alguém, né? Os mais evoluídos, quem não criticou ninguém hoje, pode voltar para ontem, para anteontem, para a semana passada, pode aumentar um pouco para o mês, a gente sabe que tem muita gente evoluída aqui, né? Eu tenho críticas para escolher, né? E quando vocês forem fazer essa autoavaliação, essa autoanálise, podem começar agora já a pensar enquanto eu estou dizendo aqui. Não se preocupem, é natural no primeiro momento vocês pensarem nas críticas, né? Que vocês forem selecionar as críticas, vão falar assim: ah, não, mas essa crítica aqui eu fiz por isso aqui eu fiz por. Vocês automaticamente já vão justificar, vão passar por um processo de auto-justificativo. Eu devo ter identificado umas 10, 20 críticas e devo ter justificado umas 18, 19 no processo que eu estava de elaboração da palestra, né? E dizem os espíritos que para a palestra, primeiro, né? Primeiro destinatário da palestra é quem prepara, né? Então eu só fiz esse processo aqui com vocês um pouco mais cedo. É natural tentar essa autolegitimação, essa autojustificativa. Isso faz parte do processo. O que a gente vai fazer agora na sequência é separar essa crítica que vocês fizeram e para ser interessante esse exercício que eu estou propondo aqui para vocês de autoavaliação, né? De autoconhecimento e buscar no final alguma melhora. Seria interessante a gente pegar aquelas críticas mais ácidas, aquelas que a gente tenha sido um pouco mais agressivo nas palavras, que a gente tenha subido um pouco o tom. Vai ser legal por exercício que a gente vai tentar fazer aqui nas próximas 2 horas, mentira, 40 minutos. Por Ah, mim, meia hora, 40 minutos. Então, assim, primeiro ponto que eu quero trazer aqui com vocês né, a gente faz esse exercício, a gente para, pensa, critiquei alguém, e aí? Né? Fiz uma crítica dura, fiz uma crítica severa. E aí? Isso atrasa se só a minha evolução? O fato de eu ter criticado alguém, às vezes com palavras duras mesmo, rigorosas, né? Quem tem ou teve filho pequeno sabe como funciona isso, né? Você precisa a todo momento, né, exercer o papel de pai, de mãe, né? Faz parte do processo de educação. E aí? Isso é um atraso na evolução, a crítica por si só? Quando a gente pega aquelas passagens do Evangelho, né? Não atire a primeira pedra, a gente vai falar disso aqui. Isso quer dizer uma lição cristã de que a gente não deve criticar ninguém?
Vamos aprofundar um pouquinho mais aqui. O primeiro trecho que eu queria trazer com vocês, para pautar aqui os nossos estudos e as nossas reflexões, é uma passagem do Livro dos Espíritos, capítulo 12, trata da perfeição moral, tá? Eu vou trazer logo a primeira pergunta que Kardec faz para os espíritos, né? Qual é, qual é a mais meritória de todas as virtudes? Se a gente parar para pensar em todas as virtudes que o ser humano tem, eu posso vir a ter, qual é a mais meritória de todas? Qual é aquela que tem mais valor? Resposta que a gente recebe dos espíritos. Todas as virtudes têm seu mérito, e todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, todas as vezes que há resistência voluntária à tentação das más tendências. A gente tem as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Toda vez que a gente resiste a essas más tendências, todas as vezes que a gente consegue resistir a essas nossas más inclinações, a gente tem uma virtude ali se manifestando em processo de consolidação. Todavia, a sublimação da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal em favor do bem ao próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é aquela que está fundada na mais desinteressada caridade. A gente sabe na doutrina, né? Fora da caridade não há salvação, caridade é o amor em movimento. Então, o primeiro norte que a gente encontra na doutrina é essa prática quando a gente consegue atuar ajudando alguém sem desinteresse. Então, qual é primeira baliza, o primeiro princípio que a gente identifica aqui, né? Para a gente fazer esse processo de autoavaliação? É se perguntar por que eu fiz essa crítica a essa pessoa? Qual foi o meu objetivo? E analisando isso aqui, infelizmente eu me peguei fazendo várias críticas, quase que por uma satisfação de ego, de vaidade, de orgulho, quase que aquela ideia de rebaixar alguém que ou é algum concorrente por alguma coisa, algum interesse, alguma situação que você tem. Não era uma crítica que tinha uma finalidade, digamos assim, positiva. Eu tinha um interesse numa determinada realidade, numa determinada situação, num determinado caso concreto, eu fiz aquela crítica. Então é muito importante nesse processo, pessoal, de autoconhecimento que a gente mergulha, né? E a gente tem que fazer isso, a doutrina convida a gente a fazer isso a todo momento. É muito importante que a gente seja sincero, porque se a gente fantasiar o pavão e ficar buscando, né, desculpas e justificativas, a gente não consegue identificar algo que a gente continua fazendo, né? Então, o primeiro norte que eles dão aqui é o desinteresse pessoal. Se eu estou fazendo crítica, né? Isso faz parte do meu dia a dia, né? E tem algumas pessoas que de tanto reclamar, de tanto criticar o tempo, todas aquelas pessoas, elas têm até uma energia ruim, né? Você chega perto da pessoa, não para de reclamar, tá tudo sempre ruim, se está chovendo é porque está chovendo, se está sol é porque está muito quente, o tempo está nublado aí é porque não está, nunca está bom. Eles estão sempre, esse tipo de pessoas estão tá sempre insatisfeitas, né? Não conseguem parar para agradecer a Deus, né? Melhorar um pouco a sintonia, melhorar um pouco a vibração. Às vezes a gente se aproxima dessas pessoas, a gente sente ali uma, né? Dá uma baixada na energia. Então é importante que a gente faça esse contramovimento, né? E a gente não seja elemento indutor dessas energias negativas. A gente tem que ver se a todo momento a gente está reclamando, criticando, nada tá bom. Por que nada tá bom pra gente? A gente é tão melhor do que os outros assim? E essas são algumas reflexões que a gente vai ver aqui que a doutrina traz para a gente. Então, esse primeiro norte é para a gente parar e pensar, né? Às vezes a gente já criticou, não dá para desfazer isso. Então, a minha preocupação aqui não é muito com o passado, é com o futuro, daqui para frente é o que importa, né? A gente precisa evoluir. Então, nas próximas vezes em que a gente for fazer um comentário crítico, né? For tecer uma crítica, apontar a falha de alguém, vamos a gente fazer uma avaliação, né? Tentar fazer esse exercício. Por que que eu estou fazendo essa crítica? Qual é o objetivo? Existe ali embutido, né, o rebaixamento de alguém para eu me sobrepor, eu mostrar que eu sou melhor? Nesses casos, pessoal, podem acreditar, vocês terão perdido uma ótima oportunidade de ficar calado. Melhor não falar nada. Porque essa crítica não acrescenta, não soma e atrasa a nossa evolução. Atrasa o nosso processo evolutivo. Então, assim, é um exercício. Às vezes a gente ainda vai fazer. Todos nós temos nossos problemas com orgulho, com vaidade. Às vezes até em situações, né, profissionais, você está numa disputa, você está numa concorrência, você precisa, né, se sobrepor por alguma razão e você entra nesse processo de legitimação.
e faz a crítica com um propósito específico de atender a um interesse pessoal. Atenção, atenção, cuidado com isso, porque isso pode ser um problema, ok? Avançando um pouco mais, a ideia é que a gente consiga trazer outros pontos, né, outros parâmetros para a gente poder ter um norte. E aí eu trouxe na sequência, nesse mesmo capítulo do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que Kardec faz para os espíritos, que é exatamente o que a gente está conversando aqui. Ele faz a seguinte pergunta: será culpável estudar os defeitos alheios? É um erro a gente ficar analisando as falhas dos outros, né? A gente parar para pensar nos antigos, cada um que cuide da sua vida, que já estaria muito melhor o mundo, né? Mas a gente sabe que não é assim. A todo momento a gente está olhando para o próximo, a todo momento a gente está fazendo juízo de valor sobre condutas A, B, C e D. E aí Kardec fez essa pergunta para os espíritos. E aí? Eu posso ficar olhando, avaliando, analisando as condutas e os comportamentos dos outros? Isso é um erro? Isso é um defeito? Isso é um problema? Eu devo parar de ficar me preocupando com o comportamento, as condutas dos outros? E aí vem a resposta dos espíritos. Se for para criticar e expor os defeitos alheios, isso é muito culpável, porque é faltar com a caridade. Se for para tirar proveito pessoal, para você mesmo evitar os erros, então isso às vezes pode ser útil. E ele continua. Mas é importante não esquecer que a indulgência para com os defeitos dos outros é uma das virtudes contidas na caridade. Então, assim, não há uma resposta absoluta. Vocês viram aqui, a resposta depende. Eu posso ou não? Depende. Se for para fazer uma crítica pela crítica, para você rebaixar o próximo, para você expor o próximo, às vezes, em uma situação vexatória, a resposta é não. Você não tem, cuida da sua vida, certamente se você tem lá os seus problemas para resolver. Mas pode ser, e ele traz uma das hipóteses aqui, em que você precisa aprender, aprendizado, né? Você vê o outro errando, cometendo os erros e sofrendo por conta daqueles erros, você aprende. Eu não vou fazer a mesma coisa porque eu vou me dar mal. A gente não precisa errar para aprender. A gente consegue aprender com os outros. O ser humano tem essa capacidade, né? A gente pode aprender com o erro do próximo. E é esse ponto que ele destacou aqui. Mas sempre quando a gente for analisar, ele traz um ponto importante que é a indulgência. E a indulgência, né, essa forma de manifestação de misericórdia, de caridade, de amor, é o que vai tornar a crítica que a gente fala, né, vulgarmente como crítica construtiva. É aquela crítica que está preocupado com o bem da pessoa, em ver a pessoa melhorar, a pessoa se aperfeiçoar, né? Então é fundamental que nesse processo de avaliação, e que pode eventualmente até resultar mesmo num destaque de um defeito, de uma falha que a pessoa tenha cometido, a indulgência ela é fundamental. Senão a gente perde o norte do nosso papel aqui na Terra. O nosso papel é evoluir, é praticar o amor, praticar a caridade. A indulgência, portanto, deve permear todo esse processo. Não tem jeito, não tem jeito. Avançando um pouco mais, os espíritos vão nos dizer: antes de fazerem aos outros uma reprovação pelas imperfeições, vejam se não podem dizer o mesmo de vocês mesmos. Porque a gente é campeão em apontar nos outros erros em que nós mesmos cometemos. Vou só passar aí, ó. Então, com frequência a gente aponta o dedo, a gente critica, mas se trocados os papéis, trocadas as situações, a gente faria algo muito parecido, senão a própria agiríamos da mesma forma que aquelas pessoas. Então, um pouquinho não só de indulgência, né, mas também a capacidade de a gente se colocar no lugar do próximo, um pouquinho de empatia nesse processo ajuda também a modular a nossa crítica. A gente vai ver mais para o final que às vezes a crítica é necessária, mais do que necessária, é um dever do espírito em determinadas situações. Mas um parâmetro importante é essa avaliação que a gente precisa fazer, né? Porque senão a gente fica apontando o dedo e a gente mesmo, em determinadas situações, se não já fez muito, continua a fazer. E se tivesse uma nova oportunidade, faria de novo, né? E aí, seguindo na leitura,
Se os censuram por serem avarentos, sejam generosos. Por eles serem orgulhosos, sejam humildes e modestos. Por eles serem agressivos, sejam dóceis. Portanto, tratem de ter as qualidades opostas aos defeitos que criticam nos outros, pois esse é o meio de se tornarem superiores. Não é a crítica pela crítica, é a nossa ação ser diferente daquele erro que a gente está apontando. Porque a crítica pela crítica, para a gente se sentir numa situação de superioridade, isso é orgulho e vaidade. É orgulho e vaidade. O que nos torna superior não é apontar o erro do próximo, é a gente conseguir, no nosso dia a dia, fazer o contrário do que aquilo que a gente está identificando como uma falha, um erro do outro. Numa palavra, façam de uma maneira que não se possa vos aplicar estas palavras de Jesus. Vê o cisco no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Passagem famosa, né, de Cristo. Então, dessa passagem do Livro dos Espíritos, a gente consegue tirar mais alguns parâmetros, né? Mais alguns nortes, algumas balizas que a gente deve observar para quando sempre que a gente tiver um cenário que a gente precisa apontar, a gente já viu aqui que não pode ser algo que a gente se compraza, né? Algo que a gente sinta prazer, né? Ninguém deve se sentir satisfeito. Esse é o ponto do primeiro critério que a gente viu. Ninguém deve se sentir satisfeito por criticar o próximo, né? Se a gente está tendo prazer nisso, tem alguma coisa errada, né? Então a crítica ela deve ser vista como um mal necessário, a gente precisa fazer em determinadas situações. Então, um primeiro parâmetro aqui né, que a gente viu desse texto é o aprendizado, né? Essa conduta, esse comportamento que a gente vai criticar, ele traz para a gente algum aprendizado? Por que que o aprendizado é importante? Para que a gente possa fazer o outro critério que é fundamental, a autoavaliação. Eu cometo esses mesmos equívocos, porque eu falei há pouco tempo. Eu não posso ficar atacando pedra na cruz se aquela justificativa para aquela agressão eu já pratiquei, continuo praticando, e se tiver oportunidade de fazer de novo. Então, dois parâmetros que a gente já identifica aqui. Primeiro, essa nossa autoavaliação que a gente tem que fazer. E segundo, se a gente não tem alguma coisa para aprender com isso. Porque nada acontece por acaso. A gente aprende isso aqui no Espiritismo. Nada acontece por acaso. Está passando por uma situação que às vezes vai demandar uma atuação nossa, alguma crítica, né? Tentar provocar alguma revisão, nada acontece por acaso. Às vezes aquele fato ruim que está acontecendo é para a gente aprender com ele, tirar alguma lição, né? As tormentas que a gente passa na vida são necessárias ao nosso crescimento. Ah, espírita gosta de sofrer? Não, nenhum espírita gosta de sofrer. Mas a gente sabe que, infelizmente, existe uma lei de causa e efeito e a gente não consegue evoluir sem passar por situações de sofrimento. E quem causou não foi ninguém mais senão a gente. A gente descumpre a todo momento, as leis divinas. Todo momento. Coisas simples. A gente não cumpre as leis de Deus. E aí não tem jeito. Eu botei o dedo na tomada, eu gosto de sofrer. Não, mas se eu botei o dedo na tomada, eu vou tomar choque. Se eu boto a mão no fogo, eu vou me queimar. Só que a gente ainda é espírito muito primitivo. A gente já está ali, né, engatinhando. Nosso mundo ainda é um mundo de provas e expiações. A gente ainda precisa espiar muito para aprender que não pode fazer certas coisas, né? A gente ainda vê a pessoa se dando mal, né? Sofrendo, passando. A gente ainda vibra com aquele sofrimento, né? Isso é sinal de inferioridade. A gente não pode vibrar com alguém sentindo dor, alguém passando por um sofrimento. Por pior que essa pessoa seja em relação a gente, pior, por mais que seja um adversário, né? Por mais que seja uma pessoa que não nos queira bem, a gente não pode vibrar, sentir prazer, ficar feliz em ver alguém sofrendo. Isso é um erro. Precisa melhorar. A gente precisa aperfeiçoar, né? Então, esses três parâmetros, né, que a gente viu no texto. Primeiro, o aprendizado. Segundo, uma autoavaliação que a gente tem que ver antes de olhar para o próximo, a gente tem que se analisar, porque às vezes a gente tem o mesmo defeito, mas a gente só vai se dar conta desse mesmo defeito quando o próximo agiu e a gente sofreu os efeitos dessa conduta. E a gente sofreu. Quando a gente sentiu na pele, falou assim, caramba, não é legal fazer isso. Eu cansei de fazer isso e nunca me dei conta do estrago que isso faria. Precisou ele fazer para eu. Falei, caramba, não sabia que isso era capaz de causar esse estrago todo. Coisas bobas, pessoal, às vezes no convívio diário. Um comentário que eu venho e faço com você que eu abaixo a tua autoestima.
que eu às vezes posso te deixar numa baixa vibração. E eu, né, precisou alguém fazer a mesma coisa comigo para eu sentir na pele e me dar conta de que não é legal fazer aquilo. Então, é muito importante em todo esse processo da crítica, da avaliação que a gente tem que fazer, né, a gente se olhar, se analisar, né, ter essa capacidade de aprender com o erro do próximo, ver o estrago que foi feito para você não cometer o mesmo erro. E o terceiro parâmetro é a caridade e a indulgência que a gente falou aqui. Todo esse processo, né, de crítica, quando a gente aponta o dedo, quando a gente vai apontar uma falha, isso tudo tem que ser permeado pela caridade. Isso tudo tem que ser permeado pela indulgência, senão perde o sentido. A gente cai na primeira premissa que eu falei no começo. É eu apontar a crítica para eu me sentir melhor, para eu crescer, as pessoas olharem, caramba, olha como ele é perfeito, ele não faz isso. E às vezes é o primeiro a errar. Então a caridade, né, a indulgência, ela precisa pautar todo esse processo. Ok? Avançando um pouco mais, eu queria trazer um trecho para vocês do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos. Aqui a gente tem mais um conjunto de lições, né, que a doutrina nos traz sempre que a gente se deparar com essas situações. Volto a dizer, né, ninguém se sente, ou ao menos deveria se sentir, com prazer em criticar o próximo. Mas tem horas, tem casos em que a gente precisa fazer isso. Quando que a gente precisa fazer isso? Quando que o espírita não pode se calar e deve agir? A gente já viu que essa atuação ela deve ser uma atuação caridosa, indulgente, mas às vezes ela precisa ser dura, ela precisa ser rigorosa, como um pai quando chama a atenção de um filho, né? Tem que ter, às vezes, rigor, faz parte do processo de educação, mas o filho é a pessoa que ele mais ama na vida, então esse processo ele é naturalmente permeado, né, pelo amor. Quando que o espírito deve agir? Então eu trouxe um trecho aqui do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo é como se fosse um manual nosso, né? Para a gente seguir aqui na encarnação. O que que o Espiritismo nos ensina quando ele vai tratar desse assunto? O reproche, a reprovação lançada à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis. Vejam que as lições que a gente viu no Livro dos Espíritos, elas vão se repetir aqui com outras palavras no Evangelho. A reprovação lançada à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis. Primeiro, reprimir o mal. Segundo, desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca esse último propósito, porque no caso, então, só há maledicência e maldade. Se desacreditar o próximo, não é a crítica pela crítica, a crítica apenas para rebaixar aquela pessoa. O primeiro, porém, que é reprimir o mal, pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever. Vou repetir. O primeiro, que é reprimir o mal, pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Se a gente disser que não pode reprimir o mal, não pode ter a crítica, às vezes com rigor, com dureza, o espírita silenciaria sempre. E não é isso que a doutrina espera de nós. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante. E aí vem o ponto que eu queria destacar com vocês. Importa, portanto, que não se tome em sentido absoluto este princípio. Não julgueis se não quiserdes ser julgado. Porque a letra mata e o espírito vivifica. E aí a parte talvez que eu acho que seja mais interessante. O que quis significar essa passagem é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. O que que ele vai dizer aqui para frente? Só tem autoridade moral para fazer a censura, para fazer a crítica, né? E a crítica construtiva, aquela que realmente enfrenta o bem, aquele que não comete mais aquele erro. Porque fora isso, a gente não tem autoridade moral para dizer não faça isso se você faz. Se no seu exemplo de vida, se no seu dia a dia, você faz. Primeira oportunidade que tiver, você vai fazer igualzinho. Então, falta a autoridade moral para crítica.
a crítica construtiva. Muito provavelmente você está fazendo a crítica pela crítica, apenas para rebaixar aquela pessoa. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios cuja aplicação lhe cabe. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que se dá no bem. Então, pessoal, antes da gente criticar, é muito importante que para que a gente tenha algum valor à nossa crítica, é fundamental o nosso exemplo. É fundamental, principalmente se a gente estiver falando de relações familiares, né? Dia a dia, a todo momento a gente está errando, acertando, errando e acertando. É muito importante que quando a gente for apontar o dedo para aquelas pessoas que estão no nosso convívio diário, que a gente não fique apontando o dedo para coisas que a gente a todo momento faz também. Antes a gente precisa fazer um exame de consciência e antes a gente precisa se melhorar para cobrar a mudança do próximo. É aquela velha história, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo, né? Não seja você aquele que quer ficar mudando o próximo sem você antes mudar primeiro. Então, avançando um pouco mais, né? A doutrina vai resgatar essa questão da autoridade moral da crítica. Vai haver uma correlação direta, portanto, entre o que a gente faz, o que a gente aprendeu com os erros dos próximos, né? Das pessoas que estão com a gente, e o que a gente ainda faz de errado e critica. Senão, não adianta, né? Aqueles ambientes familiares mais tumultuados, aquelas relações de trabalho mais tumultuadas, às vezes a gente vive num cenário em que só tem troca de crítica o tempo inteiro. E às vezes as pessoas tentam, mas é uma crítica construtiva, porque se meu marido fizer isso, se a minha mulher fizer isso seria diferente. E você faz igualzinho. Mesma coisa, né? Se fosse fazer uma entrevista, você perguntasse nas situações, A ia dizer que B faz e B ia dizer que A faz. Então, assim, essa não é a crítica bem-vinda, né? Essa é a crítica destrutiva, é a crítica que gera problema, é a crítica que gera, às vezes, né, várias dificuldades de relacionamento que podem desaguar em traumas futuros. Então, a crítica, pessoal, né, a gente já está caminhando aí para o final da palestra, né? Não é palestra, não, mais um bate-papo mesmo, uma reflexão que eu queria compartilhar com vocês, né? O exercício é parem para pensar agora naquele primeiro recorte que vocês fizeram no início do nosso bate-papo, né? Aquela crítica que vocês fizeram, que vocês separaram, né? Me metam a essa avaliação agora, né? Por que que eu fiz essa crítica? Qual foi a minha finalidade? Qual era o meu objetivo ali? Eu tinha algum interesse pessoal envolvido? Aquilo foi um carinho, foi uma satisfação no meu ego, na minha vaidade, no meu orgulho? Eu senti prazer nessa crítica, né? Falar mal dessa pessoa me fez um bem, de certa forma. Vocês precisam parar e entender isso melhor. Porque não é certo sentir prazer em criticar o próximo. Se essa crítica gerou prazer em vocês, tem alguma coisa errada. E não é com o próximo, não. Com vocês. É um sinal de que vocês precisam melhorar. É um sinal de que vocês precisam evoluir. A crítica, quando ela foi direcionada, né? Vocês, hoje, quando vocês olham, né, um retrato para trás, vocês fazem a mesma coisa? Se for algo que vocês façam ainda, é um sinal de que vocês precisam corrigir. Porque se vocês estão criticando, é porque aquilo incomodou vocês. Vocês identificaram aquilo como um erro. Então, foi o que eu falei há pouco. É uma oportunidade que vocês de olhar e falar, será que eu faço isso ainda? Caramba, não é legal, não sabia que tinha, né? Isso poderia causar todos esses problemas. Façam essa avaliação. Não adianta, pessoal, a gente errar, continuar errando e não parar para pensar, não parar para refletir, né? Isso é muito pessoal, é de cada um. Ninguém precisa falar com ninguém sobre isso. É um mergulho que vocês fazem em si próprio, né? O espiritismo é exercício de autoconhecimento e reforma íntima
todo momento. Não tenham vergonha de terem errado. Eu errei muito, eu tive vergonha de mim mesmo, né, preparando essa palestra várias vezes, né? Mas isso faz parte do processo, a gente está aqui para melhorar mesmo. Quando vocês dirigiram a crítica, qual foi o tom dessa crítica? Chegou ali, vocês chegaram a destilar ali algum ódio, alguma mágoa, rancor, alguma raiva? Isso é o oposto daquele parâmetro que a gente viu aqui da indulgência, da caridade. Que às vezes a gente faz a crítica com tanta energia. E as palavras, pessoal, né? As palavras têm uma força, né? Um magnetismo gigantesco, né? Por que que às vezes tem ótimos oradores, oradores não tão bons assim? Isso depende da capacidade da pessoa de manipular o fluido cósmico universal. Quando a gente pensa, quando a gente profere uma palavra, a gente manipula a energia. Quando a gente faz um xingamento pesado, a gente direciona energia negativa, energia pesada para o próximo. A pessoa é atingida por isso. Então, a crítica que a gente quer aqui trabalhar, que a gente quer aprender a fazer, que é aquela crítica construtiva, ela não pode vir permeada por essa sintonia de ódio, de raiva, de rancor, de mágoa. É melhor não fazer a crítica. Se você tem, né, ainda nutre por essas pessoas, né, não conseguiu perdoar, se foram pessoas que causaram a vocês sérios problemas, evitem a crítica, porque muito provavelmente vocês não falam aquela crítica cristã, aquela crítica preocupada com o bem daquela pessoa. Vocês precisam trabalhar algumas coisas antes. Em você, não é o próximo que tem que mudar. Em você. Porque perdão, a gente já falou de perdão aqui, o maior beneficiário do perdão não é a pessoa que é perdoada, né? É quem perdoa. Então, o grande objetivo nosso aqui, pessoal, já encerrando, é justamente a gente ter condição de parar, pensar um pouquinho, refletir se a gente está, quando a gente está fazendo as nossas críticas, se essas críticas têm sido forma da gente, né, promover o nosso orgulho, promover a nossa vaidade, ou se a gente realmente está preocupado com o bem do próximo, com o bem da coletividade, se a gente está atendendo a nossa finalidade cristã, a gente ainda vai errar, a gente ainda vai cometer muitas críticas, né, a gente ainda vai sentir muito prazer em falar mal dos outros, porque infelizmente a gente ainda está num mundo de provas e expiações. Né? O meu papel aqui, longe de mim, não pretendo que a partir de agora todo mundo pare, né? Ninguém mais vai acabar com a maledicência. Quem frequenta o Aliança do Divino Pastor, quem assistiu o nosso bate-papo aqui, não vai mais falar mal de ninguém. Não é esse o objetivo. O meu objetivo aqui é só um: é que vocês parem para pensar quando fizerem isso, né? Identifiquem se vocês não estão errando, porque senão a gente não evolui, né? O objetivo das nossas discussões aqui, das nossas reflexões, é sempre a evolução, né? De nada adianta a gente ficar estudando doutrina, saber a vida de Jesus cabo a rabo, conhecer todos os capítulos e versículos da Bíblia e a gente continuar errando. Serviu de nada. Perdemos tempo só. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, muita paz e muita luz para todos.